Agora, mudando de assunto, o plenário do Supremo Tribunal Federal pode julgar um recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que arquivou um processo contra 4 acusados pela morte de um calouro da Universidade de Medicina de São Paulo. O estudante foi encontrado morto em uma piscina em 1999, durante um trote universitário. O STJ trancou a ação penal por entender que falta justa causa para o seu prosseguimento. O Ministério Público Federal argumenta que a conduta supostamente delituosa foi narrada com clareza, tendo sido descrita com as respectivas circunstâncias, o que afastaria a rejeição da denúncia. Para o MPF, a decisão do STJ violou a Constituição Federal, que confere ao Ministério Público a função institucional de promover privativamente a ação penal pública. O caso teve repercussão geral reconhecida pelo STF em 2009. Os ministros entenderam que o caso apresenta relevância do ponto de vista jurídico e social, indo além dos interesses das partes, porque está em jogo a soberania do júri e as funções institucionais do Ministério Público. Aqui em nossos estúdios, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Muito boa tarde, Gisele. Vamos começar esclarecendo que, nesse caso, qual é o ponto central desse pedido? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O que o Ministério Público, na verdade, quer neste caso é o prosseguimento da ação penal que foi instaurada contra os denunciados que seriam aí responsáveis por este homicídio. O caso aconteceu, conforme nós vimos na reportagem, e o Superior Tribunal de Justiça, ele trancou essa ação penal por entender que inexistiam elementos suficientes para se instaurar um processo crime contra aquelas pessoas relacionadas na denúncia. E aí a defesa, na verdade, conseguiu a procedência, a concessão da ordem por meio de um habeas corpus e o Ministério Público, então, entrou com recurso extraordinário aqui no Supremo, argumentando que essa decisão ofende a atribuição institucional do Ministério Público, que é de promover privativamente as ações penais públicas. A grande discussão aqui, na verdade, reside no seguinte fato: os trancamentos de ações penais na Justiça, elas interferem, elas refletem, ou seja, elas ofendem a função institucional do Ministério Público, que é promover as ações penais públicas. Essa é o grande questionamento. Tá, agora, por que o Ministério Público, alegou uma ofensa à soberania do júri? Bom, na verdade, o procedimento do Tribunal do Júri, ele se divide em 2 fases. Na primeira fase, é oferecida uma denúncia e são colhidos elementos de prova perante um presidente, um juiz togado, e é esse juiz togado que vai avaliar se há indícios, se há prova da materialidade do crime e pelo menos indícios de autoria. Havendo essas situações, o que acontece na próxima fase é uma sentença de pronúncia, que na verdade é onde o juiz remete ao Tribunal do Júri, ou seja, aquele conselho de sentença formado por 7 pessoas do povo, e são eles que são competentes efetivamente para julgar, para decidir se aquelas pessoas que foram pronunciadas devem ou não, são ou não culpadas por aquele ilícito criminal. Então é nesse sentido. Agora vamos para uma outra ação. Os ministros do Supremo devem concluir o julgamento que questiona dispositivo da Constituição que permitiu a contratação de servidores sem concurso público. Na semana passada, os ministros julgaram a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que impugnava o dispositivo da Constituição do Estado do Acre. A carta estadual permitia a efetivação de servidores sem a exigência de concurso público. O plenário considerou inconstitucional a norma do Estado, mas ficou pendente a modulação dos efeitos dessa decisão, de como deverá ser aplicada pelo Estado do Acre. Até 1994, o Estado não realizava concurso público, apesar da determinação prevista na Constituição Federal de 1988. Com a emenda da Constituição de julho de 2005, a Constituição do Acre permitiu a efetivação de mais de 11 mil servidores até 31 de dezembro de 1994 pelos 3 poderes do Estado. Segundo a Assembleia Legislativa do Acre, a maioria dos contratados atua em serviços essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Os servidores das secretarias, autarquias, fundações públicas, de empresas públicas e de economia mista, dos poderes executivo, legislativo e judiciário que estão em exercício e não tenham sido admitidos na forma prevista no artigo 27 da Constituição Estadual, estável ou não por efeito do artigo 19 do ADCT,
que ingressarem no serviço público até 31 de dezembro de 1994 ficam efetivados e passam a integrar quadro temporário em extinção à medida que os cargos ou empregos respectivos vagarem, proibida a nova inclusão ou admissão a qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou empregos. Foram prestadas informações pelo presidente da Assembleia Legislativa, que sustentou a constitucionalidade da norma. Durante a sessão, o representante do Estado alegou dificuldades de realizar concurso público num curto espaço de tempo, sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e também por 2014 ser um ano eleitoral. O ministro Dias Toffoli, relator da ação, propôs modulação da decisão do Supremo no sentido de manter a efetivação dos servidores por 12 meses a partir da publicação da decisão da Corte, até que a administração pública do Acre realize todo o processo de seleção sem prejuízo dos serviços essenciais à população. Por se tratar de um tema complexo e por estarem ausentes os ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia, os ministros deixaram para analisar a modulação dos efeitos da decisão do Acre para a próxima semana. Ô Gisele, modulação de efeitos. Vamos explicar o que é isso aí? Vamos lá. Na verdade, diz respeito à eficácia temporal da decisão. O que acontece? Numa ação direta de inconstitucionalidade, quando os ministros declaram a inconstitucionalidade de uma determinada lei, essa declaração de inconstitucionalidade ela tem efeitos retroativos, é o que a gente chama de efeitos ex tunc, ela retroagem desde a edição da norma. A norma ela é inconstitucional desde a época em que ela entrou em vigor, na verdade. Então, a partir dessa situação, se não houver nenhuma decisão dos ministros nesse sentido, no que diz respeito à validação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, vale exatamente essa regra de invalidação da norma desde a época em que ela nasceu. No entanto, a própria lei que regula a tramitação das ações diretas de inconstitucionalidade prevê essa possibilidade de que os ministros, desde que haja uma decisão de no mínimo 2/3 dos ministros, ou seja, são necessários no mínimo 8 votos, eles podem estabelecer que aquela decisão tomada pelo plenário, ela tenha validade a partir de uma determinada situação. Então, eles vão definir se essa decisão que foi pela inconstitucionalidade da norma da Constituição do Acre, ela é inconstitucional desde a época em que foi editada ou os efeitos dessa decisão somente serão efetivamente estabelecidos a partir de um certo tempo. É por meio desse instrumento que se regula os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, um recurso sobre variação cambial estava previsto para ser julgado ontem e foi adiado para hoje. Do que se trata especificamente? É um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Então, o que os ministros decidirem valerá para todas as situações semelhantes. E o que ele discute é exatamente a questão da tributação de PIS e da COFINS. Se esses tributos se compõem à base de cálculo do PIS e da COFINS, as receitas decorrentes da variação cambial no que diz respeito às exportações. É exatamente isso.